Bem-vindos a mais uma história de fé e desta vez nós vamos falar sobre uma situação que aconteceu há muitos anos atrás com uma mulher viúva. E se você tiver a Bíblia aí consigo, vamos abrir as Bíblias em 2 de Reis, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Vamos parar por aqui um pouco. Esta mulher, ao que consta, ela ficou viúva e o marido era um servo, um colaborador deste profeta que se chamava Eliseu, e ele tinha uma espécie de escola de profetas, e este homem, que estava casado com esta mulher, fazia parte desta escola e também servia o Eliseu. O homem morreu e ficaram dívidas por pagar. Perdão. Então o que é que acontece? Bem, ela vai ter com o Eliseu e vai dizer a ela que agora está com um problema porque os credores andam a aborrecê-la a toda a hora para pagar a dívida, e se ela não pagasse a dívida naquele tempo, eles iriam penhorar, ficavam com os seus filhos, os filhos dela, como penhora, como garantia para os servir, como se eles fossem pagar a dívida com o trabalho, e a senhora estava desesperada. É por isso que havia sempre aquela situação do ano jubileu, exatamente para apregoar liberdade, perdão de dívidas, e as pessoas que trabalhavam como servos na casa de pessoas que provavelmente eram credores e ficavam com os seus filhos e com as pessoas para pagar os seus créditos, eles teriam que os libertar e apregoar o ano jubileu, o ano da liberdade. Só que não era ano jubileu e a mulher foi bater à porta do patrão do marido. Como é que é? O patrão do marido era profeta e um servo de Deus também, um homem de Deus. E ele pergunta: o que é que eu posso fazer? Como quem diz: olha, eu não tenho também como poder-te ajudar, eu não tenho maneira de poder-te ajudar, porque a situação estava difícil também naquele tempo. Mas Eliseu, de uma maneira, provavelmente a Bíblia aqui não esclarece muito bem, mas tenho a certeza que ele foi inspirado, teve uma inspiração, que é o que acontece muitas vezes a todos nós. Se nós estivermos com alguma ponderação, se estivermos em oração, eu tenho a certeza que se não nos precipitarmos e não tomarmos decisões assim apressadas, chega o dia também que seremos inspirados com ideias para nós podermos fazer frente a situações difíceis que possam aparecer à nossa vida. Então ele diz assim: diz-me o que é que tu tens em casa? O que é que tu tens em casa lá? Ele pensou assim: o que é que há lá para tu poderes vender? Às vezes as pessoas têm tantas coisas em casa que não serve para nada, está lá tudo ao monte. E às vezes, por exemplo, uma ideia é pegar naquilo que se tem e ir vendendo. Vende-se barato, mas à medida que se vai vendendo, vai-se tendo algum dinheiro também. Por que não? Qual é o problema? E ele pensou: o que é que tu tens lá em casa? E ela disse: olha, a tua serva não tem nada em casa. Bem, a situação estava complicada. Se não, ela diz assim:
uma botija de azeite. Eu só tenho uma botija de azeite, não tenho mais nada. Bem, a situação era crítica. E então ele disse a ela assim: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Não poucas, como quem diz, tenta, bate à porta dos teus vizinhos e vai pedir a eles emprestado vasos. Não importa o tamanho deles, mas tenta angariar o máximo de vasos que tu possas ter e trazer para casa. Depois ele diz, em versículo 4, entra em casa, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Perdão. Partiu, pois, dele, a senhora foi, fez o que ele disse, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia com a tal botijinha que ela tinha de azeite. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traz-me mais vasilha. Porém ele disse: olha, já não há mais. Tudo aquilo que nós pedimos de emprestado aos vizinhos, olha, já não há mais. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite parou. Aquele azeite parece que nunca mais acabava. Aquela botijazinha que, comparado com um vaso, é uma coisa pequena. Como é que foi possível encher montes de vasos com uma botijinha pequenina de azeite? Mas o que é facto é que isso aconteceu. Então veio ela e fez dar a conhecer ao homem de Deus que já tinha feito aquilo que ele pediu. E ela nem se apercebeu qual era o passo a seguir. Porque ela mandou saber ao homem assim: olha, eu já tenho isto tudo cheio de azeite, e agora o que é que eu faço? E ele disse: oh mulher, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivei do resto. Uau! Bem, o que é que aconteceu aqui? Um milagre. Um milagre. E eu pergunto a todos vocês que estão a ver neste momento este vídeo: você acredita em milagres ou acha que já pararam os milagres? Será que Deus continua a ser Deus ou Ele simplesmente já desistiu de nós todos? Bem, eu creio em milagres. Eu creio que Deus está presente todos os dias na nossa vida. Então, o que eu quero dizer a si é o seguinte, e a mim também: se há tempo maravilhoso para vermos milagres de Deus acontecer, são sempre estes tempos desafiadores que estamos a viver. Hoje, a maior parte das pessoas estão com medo, vivem apavoradas, vivem numa incerteza e estão com medo até de perder tudo. Esta mulher estava receosa: eu vou ficar sem os meus filhos, eles vão me penhorar os filhos. E agora, o que é que eu vou fazer? E aquele pregador, aquele Eliseu, profeta, disse a ela: que é que eu posso fazer por ti? O que é que lá tens em casa? Olha, não tem lá nada. Mas tinha. O que é que ela tinha? Uma botija pequena de azeite. Então aquele homem, inspirado por Deus, sugeriu a ela o que é que ela tinha que fazer. E ela podia pensar assim: ok, então mas agora vou pedir vasos a todas as pessoas e depois pego naquela botija e vou encher aqueles vasos com aquilo. Mas aquilo faz algum sentido? Aí é que está.
A fé não faz sentido. A fé é um dom de Deus que Deus nos dá para vencer este mundo. E fé é algo que ou nós acreditamos ou não acreditamos. Ou nós confiamos que Ele está connosco e que nos inspira em momentos de dificuldade para ultrapassar a dificuldade, ou então, se não queremos, se achamos que isto não é assim, provavelmente, como aquela história que eu contei no vídeo anterior, aquele capitão, quando o profeta disse assim: olha, tu vais ver, mas não vais comer. Porquê? Porque ele não acreditava. Ele até gozou. Nem que Deus colocasse janelas do céu, alguma vez amanhã vamos ter farinha por um ciclo de moeda, por €1. Alguma vez, nem pensar, com a situação que o país está, isto vai ser uma desgraça. Vamos todos morrer. E o profeta disse-lhe ele assim: tu vais ver, mas não vais comer. E assim se cumpriu. Então, meu amigo, meu irmão em Cristo, qualquer pessoa que possa ainda não ser amigo nem irmão em Cristo, mas que você está a ver este vídeo, eu quero dizer uma coisa: Deus está presente. Ele sabe o que está a fazer. E cabe a nós, cabe a si, confiar neste Deus. Agora deixa fazer um alerta, que é o seguinte: quando nós lemos histórias idênticas a esta, hoje nós temos de ter algum cuidado, porque há algumas pessoas que se dizem apóstolos, profetas, pregadores, etc., tentam fazer algo que é tipo assim: eu também sou um homem de Deus, e aquilo que eu disser à minha congregação, se vocês fizerem, vocês vão ver milagres. Temos que ter cuidado. Por exemplo, eu estou aqui a encorajar você a confiar em Deus. Não é confiar em mim. É confiar em Deus. Confiar na palavra de Deus. Hoje você não precisa de nenhum pregador. Você não precisa de nenhum apóstolo para lhe dizer a si o que é que você tem que fazer. Porque hoje temos todos o Espírito Santo de Deus que nos inspira e que nos mostra o caminho. E é aqui que eu quero reforçar: você não precisa mais de nenhum Eliseu, você não precisa de nenhum Elias, você não precisa de nenhum Moisés, você não precisa de nenhum David. O que você precisa, sabe de quê? É de confiar na palavra de Deus e no Espírito de Cristo que vive dentro de ti. E esse Espírito de Cristo, se te inspirar a fazer as coisas que à tua mente parece estranho, mas se Ele te der essa inspiração, se Ele te der essa ideia, se Ele te der essa estratégia, então executa com fé. Mesmo que possa parecer doidice às pessoas que te rodeiam. Eu acho interessante que aqui o profeta na altura disse àquela mulher assim: entra na tua casa, fecha a porta. Para quê? Para que ninguém pudesse ver o que ela estava a fazer. Porque o que ela estava a fazer é um pouco, assim, aos olhos normais, é de uma insanidade louca. Porquê? Porque ela estava com uma pequena botija de azeite a encher montes de vasos na sua casa, espalhados por tudo que é sítio, e as pessoas poderiam estar ali próximas, porque as casas na altura era tudo construído como hoje, tudo assim junto uns em cima dos outros, e eles podiam estar a ver e olhar e dizer assim: o que é que estás a fazer, vizinha? Estou aqui a encher estas vasilhas com esta botija. Tu és maluco ou quê? Tu não vês que isso não é possível? E então, se ela começa a dar ouvidos àquilo que os outros dizem, lá se ia a fé dela por água abaixo.
Há momentos na nossa vida, meus amados, que nós temos que fechar os nossos ouvidos. Aquilo que o mundo rodeia, as notícias que caem 24 horas sobre a nossa cabeça. Eu quero dizer o seguinte: há pessoas que têm uma capacidade de, por mais más notícias que ouvem, eles têm uma capacidade de resistência e de fazer com que aquilo que eles ouvem não lhes afete. Mas a maioria não é assim. A maioria das pessoas, elas entram em pânico. Elas ficam presas ao medo. E é engraçado que, por mais que nós dizemos às pessoas assim, não se encharque das notícias, elas parecem que estão viciadas. Passam o dia todo em frente à televisão, na internet, só a ouvir más notícias, só a ouvir falar do Covid-19. Assim, meu amigo, a sua fé vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Mas eu acredito em Deus. Acredito em Deus, mas vivo com medo. Então, nós precisamos de, por vezes, se nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, e se eu sei que as notícias que eu ouço me perturbam, eu tenho que fechar a torneira das notícias. Eu tenho que fechar as portas da minha casa, as janelas da minha casa, para que as más línguas, as más notícias, os posts que vêm no Facebook, não entram na minha casa. E assim, você pode estar focado em oração, procurando saber ao Eliseu da tua vida. Sabe quem é o Eliseu da tua vida? É o Espírito de Jesus Cristo que está no teu coração. O que é que eu vou fazer, Espírito Santo de Deus? Dá-me sabedoria. Mostra-me qual é a estratégia que tu tens para eu ultrapassar estes dias, estes meses agora de contenção, esta situação que o país está a viver. E principalmente se você é um empresário, se você é um homem de negócio que tem a sua empresa agora fechada, você precisa, a não ser que você tenha criado reservas de tal maneira que se aguenta aí anos sem poder trabalhar. Isso é outra história. Mas, se a sua vida era chapa ganha, chapa gasta, você precisa de se fechar em casa, em oração, buscar o Eliseu da tua vida, que é o Espírito Santo de Deus, e perguntar ao Espírito Santo de Deus: o que é que eu vou fazer à minha vida? E eu tenho a certeza que o Espírito Santo, que nunca nos deixa, que vive dentro de cada um de nós, que vive na vida de cada pessoa que crê nele, ele vai falar ao teu coração. Tu precisas de estar atento a ideias, a estratégias. Quem sabe, o que é que tu tens lá em casa? O que é que tu tens na tua empresa? O que é que tu tens dos teus serviços que possam, nesta situação, alterar a maneira de funcionar para tu poderes continuar a vender qualquer coisa e continuares a receber dinheiro para poderes fazer face à tua vida. Poderá, se calhar, para outros ser uma boa oportunidade hoje de mudar de ramo, mudar de negócio. Eu não sei o que é que poderá ser melhor para si, mas você precisa de procurar saber. Este é o meu conselho. Eu não sou o homem de Deus da vida de ninguém. Eu sou apenas um amigo, um exortador, que estou aqui para falar-vos de histórias de fé, para encher o coração de fé e lembrar-nos que nós não estamos sozinhos, que nós temos os nossos Eliseus, que não é nenhum homem, nenhum apóstolo, não é nada disso. Não se metam nessas coisas, nessas loucuras, senão vocês ainda se enterram mais, como tenho visto nestas últimas décadas, pessoas que dão ouvidos a pregadores, fazem deles quase que como se eles fossem os deuses da vossa vida. Vocês não fazem nada sem a aprovação do teu apóstolo, do teu bispo. Isso é que é insanidade. Insanidade é isso. Mas lucidez é, acima de tudo, confiar em Deus, confiar na sua palavra, confiar no Espírito de Jesus Cristo,
porque vive no teu coração. E eu sei que Ele fala aos nossos corações. Pode não falar com uma voz audível, mas nós muitas vezes, em certas situações, se nós não nos precipitarmos, se nós não andarmos assim empurrados com a corrente das notícias, se nós mantivermos a nossa mente lúcida e calma, se nós nos mantivermos lúcidos, eu tenho a certeza que a inspiração do Altíssimo virá sobre a tua vida e Deus te ajudará. Provavelmente alguns irão ter que falar com os seus senhorios, outros vão ter que fazer mais pressão com os seus gerentes de conta no banco. Aproveitar este momento para fazer pressão também sobre o banco em que você tem prestações para pagar e agora você vai fazer pressão para poder empurrar isso lá para a frente, não sei como, mas aproveite todas as situações, esteja lúcido, leia atentamente as leis, leia atentamente os seus direitos, faça pressão, vá atrás, lute pelos seus direitos. Agora, não podemos é ficar parados, não podemos ficar amarrados ao medo, mas precisamos de nos levantar em fé, porque Deus não morreu. Deus está vivo. Os milagres não deixaram de existir. Os milagres estão aí, disponíveis para todo aquele que nele crê. Deus te abençoe, um grande abraço e porta-te bem. Até o próximo vídeo, até à próxima história.